Muito bem, bom dia, nobres colegas deputados, deputada Luciane Carbinati, também deputado Mário Mota, deputado Lucas Neves, deputado Antídio Lunelli, também de forma virtual temos aqui o deputado Stener Sorato. Então, a minha saudação de forma muito especial a todos e, nesse momento, então, conferindo quórum e havendo quórum, sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a 17ª reunião ordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Inicialmente, eu coloco em discussão e votação as atas das 16ª reunião ordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e da 6ª reunião conjunta com a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Atas essas que foram encaminhadas previamente aos gabinetes, onde os deputados tiveram a condição de apreciar, o qual eu coloco agora em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam mesmo como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passamos à ordem do dia, onde temos discussão e votação de pareceres, e, nesse momento, eu passo a palavra ao meu colega de bancada e também nosso deputado Antídio Lunelli. Muito bom dia, senhor presidente, nobre colega e deputado. Quero cumprimentar a todas deputadas e deputados e o público que nos acompanham. Relato o parecer ao projeto de lei número 437/2024, de autoria do deputado Mário Mota, que declara de utilidade pública a Associação Doce Vida no município de Lages e altera o anexo único da lei número 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. A matéria foi lida no expediente do dia 10 de outubro de 2024. Cabe a esta comissão o exame da matéria quanto aos aspectos temáticos ou áreas de atividades afins, exercendo a função legislativa e fiscalizadora, e o exame com relação ao interesse público, que a proposição, após verificação da sua conformação documental, no mérito, trata-se de entidade que presta relevantes serviços de interesse coletivo na área de saúde e de assistência social em favor da comunidade local e que atua em prol das pessoas diagnosticadas com diabetes, em especial condição para o público que se encontra em situação de vulnerabilidade social, fazendo um trabalho de orientação sobre os cuidados preventivos, acompanhando contínuo de saúde, campanhas de conscientização e capacitação de pacientes e familiares, tudo visando o bem-estar da comunidade da região. Nesta comissão, considerando a presença do interesse público e estando o projeto adequado às normas vigentes, eu voto pela aprovação do projeto de lei número 0437/2024. Seria isso, nobre presidente Volney Weber. Muito bem, então, em discussão, o PL 437/2024, de autoria do deputado Mário Mota, a qual declara de utilidade pública a Associação Doce Vida do município de Lages. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, deputado Antídio Lunelli, pelo seu relatório e voto. Passo a palavra agora ao nobre colega deputado Mário Mota. Senhor presidente, demais colegas integrantes desta comissão, os que nos acompanham pelos veículos da Assembleia Legislativa, eu sou incumbido do relatório e voto ao projeto de lei 182, de autoria do deputado Fernando Krelin, que cria a carteira de identificação do portador de próteses e placas metálicas no âmbito do Estado de Santa Catarina e da outras providências. O relato é relativamente longo, eu peço licença para ir exatamente
aos votos, em que também resumo relativamente o projeto. Nessa fase processual, incumbe-nos analisar a presente matéria, conceituando o artigo 144, 3, combinado com as competências específicas e à luz do interesse público, sob a ótica da ordem social catarinense e das matérias relativas ao serviço público da administração estadual direta e indireta. Na análise cabível, entendemos que o projeto de lei em referência, que dispensa a revista por portas magnéticas e equipamentos detectores de metais, contribui para o bem-estar e a dignidade das pessoas que, em razão de procedimentos cirúrgicos, possuem próteses ou placas metálicas, uma vez que tende a evitar eventuais constrangimentos ao possibilitar a apresentação de uma identificação específica. Cumpre ressaltar que a dispensa dos detectores de metais não elimina a possibilidade e a exigência de uma revista, conforme prevê, inclusive, o parágrafo único do artigo 1º da redação projetada, motivo pelo qual não se vislumbra contrariedade ao interesse público no que toca ao campo temático da presente comissão. Pelo exposto, com fundamento nos regimentais artigos, eu voto pela aprovação do projeto de lei 182/2024 nesta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Era esse o meu voto, senhor presidente. Muito bem, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade o PL 182/2024, de autoria do deputado Fernando Krelling, que cria a carteira de identificação do portador de próteses e placas metálicas no Estado, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Dando continuidade, deputado Mário Mota. Prossigo como relator e voto do projeto 0234 de 2024, de autoria do deputado Neudi Sareta, declarando de utilidade pública o Instituto Metropolitano para o Desenvolvimento Esportivo e Social de Blumenau e, naturalmente, aquilo que sabemos todos quase de cor, alterando o anexo único da Lei 18.278, no seu parágrafo único, estabelecendo e constando nele o nome de tal entidade. Também vou direto ao voto, porque, sob esta ótica, o título de utilidade pública a ser concedido a esta entidade postulante é convergente com o interesse público, uma vez que o Instituto Metropolitano para o Desenvolvimento Esportivo e Social de Blumenau desempenha um papel fundamental na defesa dos interesses da sociedade, tem se empenhado efetivamente no cumprimento das finalidades, por meio da promoção e organização de competições esportivas, preparação de atletas para participações em competições promovidas pela Fundação Catarinense de Esportes e outras entidades. Pelo exposto, com fundamento nos regimentos, opto pela aprovação do projeto de lei 234/224, declarando de utilidade pública o Instituto Metropolitano para o Desenvolvimento Esportivo e Social de Blumenau. É isso, senhor deputado. Coloco o PL 125/2024, de autoria do deputado Neudi Sareta, que declara de utilidade pública o Instituto Metropolitano para Desenvolvimento Esportivo e Social de Blumenau. Senhor presidente, me perdoe, é o 0234. Pois então, confirmo. PL Tá certo. 234. Obrigado. Obrigado. Então, de autoria do deputado Neudi Sareta, que declara de utilidade pública o Instituto Metropolitano para Desenvolvimento Esportivo e Social de Blumenau. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Quero aqui deixar a minha saudação, meu cumprimento também ao deputado Sorato, que acaba de chegar, mas anteriormente já se encontrava de forma virtual. Bem-vindo aqui. Também nobre prefeito, próximo prefeito aí, que estará conduzindo a Cidade Azul, a nossa cidade querida de Tubarão. Bem-vindo, deputado Sorato. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, por fim, tenho para relatar aqui o PL 125/2024, PL esse.
290, senhor presidente. Tudo bem. Já anunciei, deputado Sorato também tem um projeto para relatar, mas como dei início aqui, então, na sequência, daremos a continuidade com a palavra para o senhor fazer as suas manifestações. Então, como falei, né, relatório e voto do projeto de lei número 125/2024, projeto este de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que dispõe sobre o atendimento preferencial aos doadores regulares de sangue ou de órgãos, tecidos e medula óssea no Estado de Santa Catarina, denominado Solidariedade à Frente. Na justificação do projeto de lei, o deputado autor destacou que esta proposta é formulada com base na demanda social em ampliar a cidadania no procedimento de doação de sangue, ação fundamental para manter padrões razoáveis dos bancos de sangue do Estado. A preocupação, mais uma vez, volta à tona considerando a sazonalidade de abastecimento dos bancos de sangue e os dados oficiais do Ministério da Saúde, que relacionou Santa Catarina como um dos estados com a menor taxa de doação por habitantes em 2022, a cada 1.000 habitantes. Do voto da análise dos autos, no âmbito dessa comissão temática, constato que a proposta em apreciação reveste-se de relevante interesse público, na medida em que a referida entidade faz um trabalho de relevância e interesse público. Ante o exposto, meu voto nessa comissão é pela aprovação do projeto de lei de número 125/2024. Em discussão. Eu gostaria de discutir, senhor presidente, só para colocar minha posição. Com a palavra, deputado Sorato. Colocar minha posição bem clara, favorável ao projeto, que eu acredito que, recentemente, na região sul, nós tivemos grandes dificuldades, principalmente em Criciúma, com a falta de sangue. E se a gente pode estar salvando vidas, por que não incentivar ainda mais a doação? E esse projeto vem nesse sentido e parabenizo o deputado Napoleão Bernardes. Muito obrigado, deputado Sorato, pela sua contribuição. Continua ainda em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os que concordam com essa comissão, caso contrário, se manifestem. Não havendo manifestação contrária, o projeto está aprovado por unanimidade. Nesse momento, a palavra, então, com o nobre colega deputado Stener Sorato. Senhor presidente e colegas deputados, deputado Mário Mota, deputado Antídio Lunelli, esse é um projeto um pouquinho mais polêmico, mas considerando que aqui nesta comissão a gente deve tratar da questão de mérito, não da questão legal, a gente optou por seguir o entendimento da Secretaria do Meio Ambiente, então eu passo a relatar. Trata-se de um projeto de lei autuado sobre o número 290/2023, proposto pelo deputado Oscar Gutz, que altera a lei número 14.675, de 13 de abril de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências para determinar as possíveis formas de compensação ambiental, por meio da alteração do vigente parágrafo 8º do artigo 57A da referida norma estadual, com o propósito de prever que a área desmatada poderá ser compensada pelo plantio de vegetação em áreas degradadas ou pela preservação de vegetação em área passível de corte, a critério do autuado. Nos termos da justificação apresentada pelo autor, a proposição em comento tem o propósito de trazer maior equilíbrio entre a atividade econômica e a preservação do meio ambiente, garantindo a sustentabilidade das ações humanas em consonância com os princípios do desenvolvimento sustentável e da conservação ambiental. Objetivando aprimorar o texto inicialmente apresentado, o deputado autor formulou uma emenda substitutiva global no evento 3, propondo nova redação ao parágrafo 8º do artigo 57A da Lei 14.675 de 2009, bem como a inclusão de novos parágrafos nos seguintes termos. Artigo 1º. O artigo 57A da Lei 14.675, de 13 de abril de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 8º. Quando ocorrer corte de vegetação em área passível de corte sem a devida autorização ambiental, poderá haver a compensação ambiental em outra área, desde que na mesma bacia hidrográfica, devendo a área compensada ser igual ao dobro da área desmatada, em uma das seguintes formas, a critério do autuado. Inciso 1, compensação através de forma de recomposição de uma área já degradada. Inciso 2, compensação em uma área de vegetação nativa, independente do estágio sucessional.
Parágrafo 9º. Caso ocorra supressão em área de preservação permanente, não se aplica o disposto no parágrafo anterior, devendo o autuado recuperar a área efetiva do dano, salvo atividades de baixo impacto permitido em lei. Parágrafo 10. Ocorrendo uma das formas de compensação previstas no parágrafo 8º, após aprovação pelo órgão ambiental competente, a área deverá ser averbada na matrícula do imóvel correspondente em um prazo de até 90 dias a contar da aprovação. Parágrafo 11. Em caso de embargo de atividade por agente fiscalizador, a suspensão dos seus efeitos será concedida pelo órgão licenciador, sendo que a emissão de licença ambiental garante a suspensão imediata do embargo. Com efeito, a presente proposição foi lida no expediente da sessão plenária do dia 23 de agosto de 2023 e, posteriormente, encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, em que foi admitida a continuidade da sua regimental tramitação, nos termos da supracitada ESG Eventos número 4 e 5. Na sequência, os autos vieram a esta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, sendo aprovado preliminarmente um requerimento de diligência externa, com o fito de colher a manifestação técnica a respeito da matéria da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Economia Verde, do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina e do Conselho Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina. Com referência à SEMAI, não se opõe ao PL apresentado, porém alerta para a necessidade de regulamentação posterior dos regramentos mais específicos por meio da participação das câmeras do CONZEMA. No tocante ao IMA, seu entendimento é no sentido de que o projeto não contraria o interesse público. Por fim, quanto ao CONZEMA, este não produziu nenhuma manifestação a respeito da norma projetada. É o relatório. Voto. Da análise da matéria, com enfoque nas disposições contidas nos artigos 80 e 144, inciso 3, do regimento interno desta Assembleia, reputo que a proposição legislativa atende ao interesse público, porquanto busca trazer maior equilíbrio entre a atividade econômica e a preservação do meio ambiente, garantindo a sustentabilidade das ações humanas, em consonância com os princípios do desenvolvimento sustentável e da conservação ambiental, consoante a justificação constante nos autos. Ainda conforme ressaltado no parecer técnico 4/2024 da SEMAI, da Diretoria de Clima, Economia Verde, Energia e Qualidade Ambiental, subscrito pelo secretário adjunto do Meio Ambiente e Economia Verde, que diz: o projeto possui nuances interessantes do ponto de vista de aplicação de recursos para melhorias ambientais. Uma vez que a compensação fosse pela alternativa financeira, esses recursos poderiam ser utilizados para a recuperação de áreas degradadas, atendendo assim o programa de regularização ambiental ou até mesmo o programa de pagamento por serviços ambientais. Desse modo, verifico flagrante o mérito da proposição em análise, na forma de emenda substitutiva global apresentada pelo deputado autor. Isso posto, com fulcro no regimental artigo 144, inciso 3, voto, no âmbito desta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, pela aprovação do projeto de lei número 290/2023, nos termos da emenda substitutiva global aprovada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Sala das Comissões, deputado relator Stener Sorato. Muito bem, em discussão, então, o PL 125/2024, o autor é o, PL, em discussão, o PL 290/2023. O autor do projeto é o deputado Oscar Gutz, o qual acaba de relatar o deputado Stener Sorato, que altera a Lei 14.675, de 13 de abril de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências para determinar as possíveis formas de compensação ambiental. Em discussão. Presidente. Com a palavra, deputado Zé Milton Schaeffer. Olha, eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos os colegas deputados. Eu acho que é um projeto bastante pertinente, muito interessante. Nós estamos vivendo um momento aqui em Santa Catarina, com relação ao Código Ambiental, tanto nosso quanto nacional, nós temos sido, vamos dizer assim, juridicamente atropelados, deputado Sorato, pela Lei da Mata Atlântica,
que tem causado um transtorno e uma ameaça muito grande, né, e uma insegurança jurídica muito grande para diversos setores econômicos, inclusive para a nossa agricultura, pelas diferentes formas de interpretação. Infelizmente, a lei da Mata Atlântica ela não poderia se sobrepor ao Código Ambiental, à lei ambiental brasileira, mas ela acabou, por outras formas, adentrando, né, nessa legislação e causando um problema muito forte. Está sendo discutido isso, tem que ser rediscutido essa relação. Nós precisamos que, num futuro bem próximo, o Código Ambiental seja tratado como uma lei superior ou a lei vigente no nosso Estado. Ele foi um código muito inteligente, preparado, ouvindo a sociedade e ouvindo todos os setores, tanto o setor ambiental quanto também o setor produtivo. Santa Catarina é um estado, deputado Mário, que ele é exemplo em termos de preservação, inclusive da Mata Atlântica. Nós preservamos 40% do nosso território. Acho que dificilmente outros estados, tirando, né, a Amazônia e outros, têm esse percentual de preservação. Então, e nós criamos uma lei que permite o desenvolvimento econômico aliado à preservação ambiental, por isso tem esses números aqui. E a proposta, por isso eu quero fazer essa reflexão, também, né, pedir o apoio dos senhores deputados, não é uma matéria, a lei da Mata Atlântica é uma lei federal, mas a gente vai precisar movimentar a nossa bancada federal no futuro para tentar rever isso, porque órgãos como o IBAMA e outros, eles têm entrado em Santa Catarina, autuado propriedades que cumprem o Código Ambiental catarinense, mas eles buscam uma outra legislação e a pessoa fica numa insegurança jurídica muito grande. E a proposta do deputado Oscar Gutz é uma proposta muito interessante. Eu gostaria de, até no viés aí da Frente Parlamentar da Silvicultura, só gostaria de dar uma estudada um pouquinho melhor, deputado Sorato, a quem eu cumprimento pela relatoria, e eu gostaria de pedir vista com o compromisso de, nas próximas reuniões, a gente trazer isso para votar aqui, até para que a gente possa estudar ela também perante esse viés da Lei da Mata Atlântica, para ver se a gente pode contribuir com alguma coisa. Vistas concedida em gabinete ao deputado Zé Milton Schaeffer. Lembrando só, Zé Milton, que o ano está se finalizando, no compromisso de trazer de volta o quanto antes, porque é muito importante para o nosso Estado, para os nossos agricultores, principalmente, que vem sendo penalizado de uma forma aí, muitas vezes, sendo prejudicados, né? E essa lei é que ela oportuniza a compensação, né? Então, e o que nós queremos aqui também é que a atividade comercial, a atividade agrícola, ela possa ser estabelecida, possa desenvolver a atividade econômica, mas que nós tenhamos também o ganho ambiental, que é o mais importante, não é nem a multa, é o ganho ambiental. Quando você, aqui, sem autorização, bem colocado pelo relator Stênio Sorato, acaba fazendo a supressão de árvores numa área, inclusive sem autorização, que você possa compensar em área degradada o dobro. Eu acho que aqui nós temos aí, de verdade, o ganho ambiental. Então, eu acho que isso vem ao encontro do interesse de Santa Catarina e também do meio ambiente. Deputado Mário Mota. Respeitando o pedido de vista que já foi feito pelo deputado Zé Milton Schaeffer, apenas por uma curiosidade que talvez possa contribuir até para a análise do meu querido amigo Schaeffer. Essas sugestões que foram feitas já estão incluídas no projeto ou foram frutos de uma diligência que o senhor fez para poder fazer a avaliação? Stênio Sorato. Já estão incluídas no projeto. A gente só fez a diligência para saber qual era o entendimento da SEMAI, do CONZEMA e do IMA. Maravilha. Obrigado. Presidente. Só... Deputado Zé Milton, com a palavra. Só para continuar no tema, né, e também dividir com os colegas que interagem muito nessa área, nós estamos com uma grande preocupação com relação ao Cadastro Ambiental Rural, CAR. Santa Catarina
está muito defasado com relação a isso. A maioria dos agricultores já encaminhou para o órgão ambiental do Estado, o IMA, para os seus dados da sua propriedade, e o Estado não conseguiu processar isso e encaminhar para o governo federal para poder emitir um documento que torne aquela propriedade ambientalmente adequada ou que tenha que fazer um PRA, que é um Programa de Recuperação Ambiental. E esse assunto se estende já há vários anos, ultrapassa, inclusive, as barreiras desse governo, mas a gente precisa, está tendo toda uma articulação junto ao governador, já tivemos lá, a Secretaria da Agricultura, a Secretaria do Meio Ambiente, o IMA, eles precisam se entenderem nesse caminho, porque nós corremos o risco, deputado Volney, de no próximo ano o agricultor não conseguir mais acessar crédito rural nos bancos. Então, nós não podemos só dividir essa preocupação com os senhores também, que já é um tema ligado à matéria aqui, né? Mas aproveito porque eu sei que vou ter aqui, teremos aqui mais 4 aliados, né? Então, para a gente tentar convencer o Estado a criar um departamento, uma diretoria exclusiva para tratar desse assunto. 5 aliados. O deputado Lucas Neves está online. Não, ele falou, tem aqui 4 aliados, eu estou dizendo 5, porque o deputado Lucas Neves também está nos acompanhando. Então é isso, né? Obrigado aí pelas colocações, bem pertinentes, de verdade, as colocações do deputado Zé Milton Schaefer quanto à questão do CAR. Recentemente tivemos uma reunião com o governador Jorginho Melo, onde ele também deixa muito explícito a sua preocupação quanto a essa questão do CAR, onde o governo, a composição dos órgãos governamentais, sendo ele a Secretaria da Agricultura, o Meio Ambiente, Economia Verde, tem que realmente estar alinhados esses segmentos para fazer com que se crie ou se use as ferramentas para buscar celeridade e colocar de verdade o nosso Estado em patamar de igualdade com outros que estão muito avançados nessa questão. E o mais importante, além de nós não ter a garantia da propriedade estar legalizada, e muitas vezes por deficiência de pessoas, por deficiências do serviço do próprio Estado, coloca em risco, como bem colocou o deputado Zé Milton Schaefer, que o produtor rural, o agricultor, as propriedades, elas ficam desabilitadas do sistema financeiro, não podendo buscar recursos, né, em carteiras que são propícias aí, com juros mais favoráveis para buscar o desenvolvimento da atividade, principalmente na área do campo, né? Então, fica prejudicado o produtor rural, a nossa economia num todo. Então, precisamos sim, mas eu quero aqui só deixar isso registrado, que o governador Jorginho Melo tem se manifestado muita preocupação quanto a isso, tem cobrado já dos departamentos de governo aí, que são responsáveis por essas áreas, que de imediato, né, deem respostas positivas quanto a este assunto. Deputado Lunelli, Antídio Lunelli, com a palavra. Senhor presidente Volney, nós estamos com sérios problemas, inclusive no CAR, aqui no estado de Santa Catarina, com os nossos agricultores, e onde que daqui a pouquinho, senhor presidente, vai começar a prejudicar, inclusive, as exportações. E o primeiro setor que será seriamente afetado será o setor madeireiro. Então, nós precisamos resolver esses problemas, porque daqui a pouco o nosso Estado vai estar inviabilizado para as questões de exportações dos nossos produtos. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem, então, como bem falado, o último projeto aqui o projeto 290/2023 foi concedido vistas em gabinete ao deputado Zé Milton Schaefer. Não havendo mais matérias a deliberar, consulto se mais algum deputado deseja fazer uso da palavra. Agradeço, então, a participação de todos e desejo uma ótima semana de trabalho e que Deus sempre nos acompanhe. Um grande abraço.